Deus sempre trabalha com a tua igreja através de sinais. Deus nunca deixou a sua igreja sem sinais. O último sinal de Abraão, que Deus deu a Abraão, foi o sinal do discernimento. O último sinal de Abraão foi o discernimento. E nós somos a semente real de Abraão, a noiva. O último sinal que Abraão viu antes que o sinal que o filho prometido viesse. O último sinal que Abraão viu antes que viesse o filho prometido foi que Deus, na forma de ser humano, Deus na forma de ser humano, que podia discernir os pensamentos das pessoas, um homem, não uma dúzia, um homem, não importa quantos personificadores eles tenham, ele discerniu os pensamentos que havia ali. Ele discerniu os pensamentos de Sara atrás dele. E a próxima coisa que aconteceu, Abraão e Sara voltaram a ser um jovem e uma jovem. Sabemos disso. O último sinal que Deus faz a Abraão, ele volta a ser um jovem, um rapaz jovem e uma mulher jovem. Agora nós sabemos que Abraão não representa Jesus Cristo. Sara não representa a noiva eleita. É bom que se lembra disso. Abraão representa os pentecostais. E Sara representa a velha igreja pentecostal. Não a noiva. A noiva não chega a ficar velha, desconcertante. O noivo não chega a ficar velho. Você já viu uma noiva velha, um noivo velho? Não. Boa noite, irmã Vera. Deus abençoe, minha querida. Agora, sei que isso, de certo modo, choca vocês um pouquinho. Agora, mas lembre-se, de modo que vocês não deixem de saber agora. Não se lê a Bíblia assim, de qualquer jeito, querendo entender pela gramática, não, pela sabedoria, pelo seminário, não. A Bíblia é lida nas entrelinhas. E ela revela o quadro. Tudo que nós vamos fazer,
concernente ao reino do céu, tem que enquadrar com a Bíblia. A mensagem que nós pregamos, que Deus nos trouxe através do profeta, ela não desvia nem 1 milímetro da Bíblia. Quando nós lemos que o livro está selado por dentro e por fora, o que está por dentro é o que está escrito na Bíblia, que todo e qualquer um pode ler. Na sua sabedoria, na sua inteligência, pode ler. Mas o que está selado por fora do livro, nem todos podem entender. Porque o que está selado por fora do livro é o Espírito Santo. Aos Efésios 4:30, não entristeçais o Espírito Santo de Deus, pelo qual vocês fostes selados para o dia da vossa redenção. Observe, Sara era uma mulher de idade. A Bíblia diz, seu ventre estava amortecido. Está certo? A vida de Abraão estava morta nele. Suas sementes, está certo? Eles já não tinham mais prazeres da carne. Eles deitavam na cama como 2 pedaços de pau, porque eles não tinham mais desejo, atrações. Seus corpos tinham morrido. Suas aptidões amorosas já tinham morrido. Era uma árvore seca. Agora a pergunta é: por que Deus não deu a eles o filho enquanto eles eram jovens? Porque o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. É na fraqueza que Deus demonstra o seu poder. Na debilidade. E às vezes, muitas das vezes, não entendemos o quadro, não compreendemos, porque nós não conseguimos ver Deus na fraqueza uns dos outros. Observe, Sara era uma mulher de idade. A Bíblia diz, seu ventre estava amortecido. O seu ventre estava amortecido. Está certo? O irmão Branda pergunta, está certo? A vida de Abraão estava morta nele. A sua semente estava morta. Eles não tinham mais como engravidar. Sara não podia mais receber a semente. Abraão já não tinha mais a semente. Abraão estava morto. Agora recorde, a semente de Abraão estava morta. A semente de Abraão estava morta. 40 anos mais tarde, ele teve 7 filhos com outra mulher. Depois de tudo isto,
depois que ele teve um encontro com Deus, e que Deus renovou a ele, 40 anos mais tarde, lá na frente, ele ainda teve um terceiro casamento, do qual ele teve mais sete filhos. Que fez ele? Ele mudou seus corpos. O que fez Deus? Deus mudou seus corpos. Deus não está preocupado com a sua ou com a minha capacidade. Quanto mais incapaz nós nos tornamos, mais fácil é para Deus trabalhar. Ele quebra o vaso. Ele transforma o vaso novamente em barro. E constrói um vaso novo. O oleiro, ele está construindo o seu vaso. Aí quando ele está terminando, ele dá uma olhada assim. Ele vê que não saiu de acordo como ele desejava. Ele quebra de novo aquele vaso. E ele torna moldar e torna fazer de novo o vaso. Até ficar como ele deseja no seu coração. Assim Deus nos quebra. Porque Ele nos quer perfeito. Então Ele nos toma este vaso velho, imprestável que nós somos, quebra-o e transforma num vaso novo. Observem, eles fizeram uma viagem de 300 milhas, depois que Deus renovou eles, depois que Deus transformou eles. Eles ainda fizeram uma viagem de 300 milhas, correspondendo a 480 quilômetros. O que jamais eles poderiam fazer naquele velho corpo que eles tinham. Quando Deus nos transforma, nós fazemos coisas que todos ao nosso redor admiram. Como que essa mulher conseguiu fazer isso? Como que esse homem conseguiu fazer isso? É porque há uma transformação de Deus em nossas vidas, que nos leva a fazer coisas que outros não dão conta de fazer. Até gerar uma viagem tanto para um homem de idade. Era uma viagem tanto para um homem de idade. Hoje nem de carro um homem na idade de Sara e de Abraão consegue andar. Quanto mais eles, nos lombos de camelo, de burro. E Sara até mesmo pensava que eles não poderiam ter relações familiares. Foi aí que ela sorriu. Eu, velha do jeito que eu sou, eu e meu velho, nós nem nos abraçamos mais, nós nem nos beijamos mais. Como que nós vamos ter um filho? E ela sorriu. Mas ela não sorriu duvidando de quem estava fazendo a promessa. Senão ela teria morrido. Ela sorriu duvidando da sua capacidade. Ela disse, eu? 20 anos ou mais tarde, antes eles tinham tido
relações. Há 20 anos atrás eles tinham tido a última relação entre eles. Relações familiares. Diz: eu, uma velha, e meu senhor também ter prazer novamente comigo, prazer novamente como jovens. Imagina, ela duvidou. Ele disse: haveria qualquer coisa difícil para o Senhor? Haveria qualquer coisa difícil para o Senhor? Não, não há nada difícil para Deus. O impossível para mim e para nós é possível para Deus. Parágrafo 300. Observe o que aconteceu. Imediatamente ela voltou a ser uma amável jovem, mostrando aí retratando o que ela vai fazer, a semente real que ela vai trazer, a semente real de Abraão. A semente real de Abraão. Abraão já tinha um filho, Ismael, mas não era a semente real. Era a semente de um casamento duvidoso. Para receber o filho que foi prometido, ela voltou a ser uma jovem. Ela voltou a ser uma jovem. Deus mudou todos os seus costumes. Deus trouxe de volta a ousadia dela e de Abraão. Vejam, eles desceram a Gerar. E o que aconteceu quando eles desceram para lá? 483 quilômetros. Quando ele chegou lá, o que aconteceu? Abimeleque, o rei, se aproximou, se apaixonou por ela. Disse: ela é bela. E a formosa, ela é bela e é formosa. E ia casar-se com ela. Está certo? Velha vovó. E todas aquelas belas jovens lá. E ele foi apaixonar justamente pela velha vovó Sara. Ela é formosa. Ela é formosa à vista. Estão vendo? O Abimeleque de hoje, ele está vendo tantas jovens por aí, tantas jovens bonitas, novas, mas que não teve na mão do oleiro. Ele disse: não, essas aí eu não quero aquela uma lá. De onde é ela? Não, essas aí eu não quero. Deus mudou seu corpo e os fez retornar. É um mistério que deve ser revelado agora, neste dia, pelo Filho do Homem. Veja, a mensagem do entardecer, estão vendo? Retornaram, esse foi o último sinal que eles viram. Foi o quê? Esse discernimento antes da mudança de corpo vir.
antes deles terem os seus corpos mudados, antes deles se tornarem jovens novamente, e se apaixonarem novamente um pelo outro, veio o discernimento de espírito. Por que Sara riu? Por que Sara, tua mulher, riu? Abraão não escutou ela sorrir, porque ela sorriu entre si, lá dentro dela. Os que estavam ali junto com ele não ouviu Sara sorrir, mas ele viu, porque ele é a espada de dois gumes, de Hebreus 4:12, discerne os pensamentos e as intenções do coração. Sorriu, você sorriu sim. Ela tentou negar, ele disse: não negue, você sorriu. O irmão Brana disse: ela não morreu porque ela estava em Abraão. Se ela não estivesse em Abraão, ela tinha morrido. E Deus não podia matar Sara sem matar Abraão. Deus não podia matar Eva sem matar Adão. E antes que possamos receber um filho, o que acontece? A trombeta de Deus soará. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Antes de nós recebermos o filho. Um novo corpo. E nós, o que ficarmos vivos, seremos mudados em um momento, num piscar de olhos. Aleluia! É arrebatado juntamente a encontrar o Senhor nos ares. O segredo foi dado a conhecer os selos. Os segredos foram dados a conhecer no selo. Agora, se você observar nas traduções, em ambos, King James e outras traduções, está em letras maiúsculas, Senhor. E qualquer um aqui conhece suas Bíblias, sabe que quando está escrito Senhor, com letra maiúscula, isto significa Elohim, o Deus, o todo suficiente que criou os céus e a terra. Gênesis capítulo 1, versículo 1. Senhor, agora, Paulo não chamou isso de ilusão, ilusões óticas. Paulo chamou de Senhor. Ele não chamou algo que ele não soubesse nada a respeito, porque ele era um homem treinado nas escrituras, vindo de Gamaliel, o grande ensinador daquele dia. E ele não teria chamado aquilo de Senhor se ele não estivesse convencido que aquele era Jeová. Ele diz: quem és tu, Senhor? Mas como? Paulo tinha perdido os neurônios? Paulo estava demente? Não. Paulo estava diante de uma visão celestial. Ele olha para aquela tocha de fogo diante dele, ele cai assustado no chão. Aí ele lembrou de Moisés na sarça ardente. E ele diz: quem és tu, Senhor? E uma voz sai de dentro daquela tocha de fogo e diz: eu sou Jesus,
a quem tu persegue, Paulo? Mas como que Paulo estava perseguindo Jesus se Paulo não conheceu Jesus? Porque ele estava naquela coluna de fogo. Ouça a voz que regressou. Eu sou Jesus, o mesmo ontem, hoje e eternamente. Hebreus 13:8. Então eu penso no meio de tudo isso, antes de ir adiante. Ambos aqui e através do mundo, as pessoas que ouvirão e as que estão ouvindo agora. As pessoas que ouvirão futuramente e as que estão ouvindo agora. Saberão que está provado através de cada ato de Jesus Cristo. O mesmo ontem, hoje e eternamente. Fazendo as mesmas coisas que ele fez. Curou os enfermos. Conhecia os pensamentos das mentes das pessoas. Falou de coisas que aconteceria e todas as vezes perfeitamente. Através destes anos, eu tenho 54, diz o irmão Branham. Eu tenho 54 anos de idade. E tive visões desde que eu tinha cerca de 18 meses de idade. E eu tinha visões, elas apareciam para mim desde quando eu tinha 18 meses de idade. E não uma só vez, mas todas as vezes, isto tem sido a verdade. Agora, isto tem que ser Deus. E então, eu pensando naquilo, por que estão as pessoas tão cegas que não podem ver isto? Por que estão as pessoas tão cegas que não podem ver isto? Ou elas veem e negam, porque a sua igreja não adere. Ou elas veem e não fala nada, fica quieta, porque não quer ser um pássaro raro na sua igreja, para o seu pastor. Porque eles leem a mesma Bíblia que nós lemos. Eles leem a mesma mensagem que nós lemos. Mas porque não tem a mesma visão? Porque não consegue enxergar como nós enxergamos? A vós vos é dado conhecer o reino de Deus. A eles não. E o reino de Deus é Jesus Cristo. E constantemente, quando eu falo para nossas mulheres a respeito de cortarem seus cabelos, e os ministros me repreendem sobre isso, e sobre elas usarem roupas imorais, este short, e expostas desta maneira, e andando por aí desta maneira, maligna, e sobre os nossos homens, pela maneira que eles atuam, fumando e participando de drinks sociais e tudo mais. E então continua a chamar a si mesmos de cristãos. E tomando comunhão à mesa, porque eles
pertence a uma organização. Oh, isso é simplesmente, eles pensam que eu havia blasfemado contra Deus. E as mulheres me olharam, elas ficaram pior por todo o país. América, a qual nós caímos de joelho. América, a qual nós reverenciamos tanto. Adoramos, chegamos a adorar a América, o melhor país do mundo para se viver. Esculachamos nosso país, falamos tantas asneiras contra o nosso país para defender a América. E então eu, sendo nervoso, eu digo isso calmamente. E talvez um tipo nervoso de pessoas seja eu. E sabendo que eu era insuficiente no princípio para o trabalho, como muitos têm reclamado que eu tivesse que fazer, era difícil, mas eu pensei, Deus, por que tu não chamaste alguém que poderia fazer isso, Senhor? Foi chamar justo a mim. Eu sinto muito, mas eu falhei. As pessoas simplesmente não querem me ouvir. As pessoas simplesmente não querem me ouvir. E eu falhei em fazer o que eu deveria ter feito em algum lugar, porque elas não querem ouvir. Minha mãe, que acabou de partir para a glória, cerca de poucos meses, de um ano atrás, minha mãe e seu pai era um caçador. E eu penso que eu tenho tudo deste lado. Porque eu amo as florestas. E eu pensei, se estas pessoas que clamam a si mesmos de cristãs, se elas não querem ouvir a mensagem que estou pregando, então é só deixá-las a sós. Eu pararei com isto. Completamente. E subirei para as montanhas. E eu conheço um amigo onde muitos de vocês aqui recordam quando eu predisse o tempo, cerca de 6 meses antes que isso acontecesse, como eu iria a um lugar desta plataforma aqui, e lá haveria um animal parecido com o veado, com chifres pontiagudos, e como ele teria mais de 1 metro, e como haveria um urso pardo com mais de 2 metros. Você tem isso nas fitas e tudo mais. E eu penso que isto vocês recordam a época, todos vocês. Bem, está lá no meu quarto, lá em cima agora, para mostrar que é verdade. Estão tudo guardado, documentado, para provar que é verdade. Agora, por que depois de ter sido transformados, mudados
de velhos a jovem, depois de ter recebido a promessa que teria um filho, Abraão ainda mentiu para Abimeleque, entregando a sua esposa de mão beijada. E ela iria para a cama com Abimeleque. Ela ia se tornar amante de Abimeleque. E o covarde do Abraão quieto, porque ele temia morrer. Ele temia que Abimeleque matasse ele para tomar Sara. Aí foi necessário Deus entrar em cena, chegar e repreender Abimeleque. Tu és um homem morto, se você tocar nela. E mesmo assim Deus o perdoou Abraão. E cumpriu a promessa através dele, Sara. As promessas de Deus não falham. Quando Ele promete, elas se cumprem. É inevitável. Agora, somente sobre coisas assim, porque isto foi apenas antes da partida da minha mãe. E ele estava desejando um silêncio para aquele grande choque. Ele sabia que ia levar lá. Agora, eu encontrei um homem, era um cristão, e ele tem uma grande região bem embaixo no Alasca. E eu havia planejado em minha mente, e sendo que eu haveria deixado aqui, e indo para o oeste, que eu tomaria a minha esposa e a colocaria em uma espécie de armadilha. E eu a levaria até lá em cima. Eu me tornaria o guia. E então, se o Senhor quisesse que eu fizesse algo, eu deixaria o meu cabelo crescer, e o meu bigode, e eu iria lá atrás e seria um guia. Há somente cerca de 2 ou 3 índios que vivem lá naquela região. E eu simplesmente seria um guia. E então ajudaria o Budi. E se o Senhor quisesse que eu fizesse qualquer coisa, então eu diria, está bem, Senhor. Ele me diria uma visão, ele me daria uma visão, e eu sairia rapidamente. Eu digo às pessoas, eu nunca considerei a mim mesmo, todos sabendo disso, mas as pessoas têm dito: irmão Brana, o Senhor te chamou para ser seu profeta. Eu nunca chamei a atenção de ninguém, eu nunca fiz propaganda, eu nunca disse a ninguém, nunca escrevi nada a meu respeito dizendo que eu era um profeta. Mas as pessoas vinham e diziam: irmão Brana, o Senhor te chamou para ser seu profeta. Bem, eu nunca me considerei como isto. Eu nunca me considerei como isto. Mas eu começo a chegar àquele tempo em que eu estava quase pronto para fazer isso. Para pensar, bem, talvez eu irei viver lá no deserto. E eu vou viver lá no deserto. Então eu vou abandonar tudo, vou viver lá no deserto e vou me livrar desta pressão. Serei seu profeta, vem?
E então, se ele desejar me enviar para algum lugar, e enquanto ele não está me usando, então certamente eu apanharei alguns bons peixes e fazer algumas coisas. Claro que aquilo foi uma espécie de atitude egoísta. Nós não podemos ser egoístas. Deus não trabalha com homem egoísta. Porque eu queria fazer aquilo. Agora, isso não é exatamente a coisa que para fazer. E agora eu tinha aquilo planejado em minha mente para fazer. E agora, pouco antes das 7 eras serem pregadas, como estão desenhadas lá, há muitos hoje que estavam aqui durante aquele tempo e sabe que como o Senhor abençoou aquilo como o Senhor abençoou aquilo na aparência lá atrás, refletindo isso somente para quantos estão aqui agora que estava lá. Então, quando ele veio naquele dia, então eu recordo do irmão Jackson, ele está conosco, o irmão Júnior Jackson, o metodista, era um ministro metodista, sim, aqui está ele, assentado agora, que ele veio a mim com um sonho, e então alguns outros irmãos vieram com sonhos parecidos. Agora o Senhor tem sido realmente bom para mim, e eu nunca o tomo, vocês como testemunhas nesta manhã. Já lhes disse alguma coisa, alguma vez, uma interpretação errada de alguma coisa? De algum sonho? Não, Senhor, porque o Senhor, eu nunca digo isto até que eu veja isto outra vez e saiba o que é aquilo. Deus tem um caminho e nós precisamos nos ater para o caminho de Deus. Deus pode confiar em você? Deus pode confiar em mim? Deus pode confiar em nós? É uma pergunta. Deus pode confiar em você? Deus pode confiar em mim? Deus pode confiar em nós? Deus pode dar a nós aquilo que Ele deu para o profeta? E nós permanecermos humildes, sinceros, simples, amorosos, bondosos? Pode. Na mensagem da marca da besta, para nós encerrarmos, a partir do parágrafo 77, o irmão Branco diz assim: ó, que coisa! Eu sei que eu disse a verdade. Eu sei disso. Minhas ovelhas ouvem a minha voz, disse Jesus. Como ele disse ali, qual o sinal que te faz saber? Ele está aqui. Ele está aqui. Ouça, o Espírito Santo está bem aqui agora. Eu o ouço falar em línguas, interpretar. Eu o vejo fazer sinais e maravilhas. E o último sinal era para ser o sinal do Messias. Jesus disse apenas: qual foi o último sinal que Abraão teve pouco antes de Sodoma ser queimada? Qual foi o último sinal que Abraão teve pouco antes de Sodoma ser queimada? O discernimento de espírito, discernindo o coração de Sara, discernindo os pensamentos e o coração de Sara.
aquele anjo se colocou ali. Deus, Ele mesmo, em carne. Nós tomamos aquilo, não tomamos? Abraão chamou de Elohim, Deus. Ali estava um estranho. E observe de que ele chamou Abraão. Chamou Abraão pelo seu nome. Chamou Abraão pelo seu novo nome. Abraão já tinha recebido um novo nome, que antes era Abrão. E ele chamou Abraão de Abraão, porque ele havia trocado o nome de Abraão, mudado o nome de Abraão. Ele o havia acabado de receber poucos dias antes. Em vez de Abrão, ele se tornou Abraão. Chamou Sarai pelo seu nome de princesa Sara. Abraão, onde está sua esposa? Sara. Onde está sua esposa Sara? Como que ele sabia que Abraão tinha uma esposa? E como que ele sabia que o nome da esposa de Abraão era Sara? Porque ele já tinha encontrado com Abraão e Sara lá atrás. Como que ele sabia que ele era casado? Como que ele sabia que Abraão era casado? E como ele sabia que ele tinha uma esposa? E como ele sabia que seu nome era Sara? Diz, ela está na tenda atrás de ti. Abraão disse, ela está lá dentro da tenda atrás de ti, fazendo os preparativos para o lanche. Disse, eu vou. Aí ele fala para Abraão, eu vou. É o pronome pessoal. Ali. Eu vou te visitar de acordo com o tempo da vida. Eu vou te visitar de acordo com o tempo da vida. Qual é o tempo da vida? 28 de cada mês. Você sabe, eu vou fazer isso. Eu te prometi. Você tem esperado por isso por 25 anos. E Sara em seu coração riu. Sara em seu coração riu. Às vezes você não fala. Mas você sorri por dentro. Você zomba, critica por dentro. Ele disse, terei eu alegria com meu Senhor? Vendo que estou velha e já passei da idade de criar, ele também está velho. E o anjo disse, por que Sara riu dizendo em seu coração isto? Simplesmente não pode acontecer. Jesus diz, como foi nos dias de Sodoma, assim também será na vinda do Filho do Homem. Agora, quantos estiveram aqui e me ouviram pregar no último domingo, à tarde? A semente de Abraão. E como que vocês ouviram isso? E coisas assim. Agora, quando Jesus estava aqui na terra, vamos apenas ver o que ele era aqui na terra. Quando ele estava aqui na terra, ele fazia filas de oração. Eu penso, claro, mas muitas vezes ele parava, olhava para a audiência e falava com as pessoas. Não é isso correto? Quantos sabem, através da leitura escriturística, que aquele era o seu sinal de Messias? Quantos leitores da escritura da Bíblia sabem disso? Você quer dizer que há somente esse tanto de leitores da Bíblia aqui, nesta noite, que sabe disso?
Cerca de 1/3 das pessoas levantaram suas mãos. Quantos pentecostais estão aqui nesta noite? Levante suas mãos. É uma vergonha para você. Seu pastor não sabe qual foi o sinal do Messias. É uma vergonha para você e é uma vergonha para o seu pastor. Não sabe qual foi o último sinal do Messias. Sou eu que falo contigo. Ele discerniu o coração e as intenções do coração dela. Ele disse, sou eu que falo contigo. Ela entendeu. O sinal do Messias. O que Moisés disse? Que o Messias seria o Senhor. Teu Deus levantará um ensinador, um profeta semelhante a mim. E quando eles viram, e Deus disse, se houver um profeta, ele realmente realizará o sinal do profeta. E aquilo aconteceu. Então você creia nele, porque sou eu. Agora esta é a minha palavra. Mas se não acontecer, então não creiai nele. Se o profeta não fizer o sinal do Messias, não creiais nele. E Abraão viu a obra misteriosa de Deus. Quando ele chamou naquela pequena luz, naquele tempo, e o sacrifício, e confirmou a aliança com ele. E muitas vezes ele o encontrou de muitas maneiras diferentes. Mas o último sinal que ele mostrou a Abraão foi quando ele veio manifestando em carne e se sentou de costa para a tenda e contou a Sara. Abraão, sem dúvida, acreditava que aquilo era Deus. Algumas pessoas não acreditam que era, mas isso a Bíblia diz que era Deus. Abraão diz que era. Ele o chamou de Elohim. Elohim é o grande Criador dos céus e da terra. Vamos fechar com isso aqui. Senhor Deus, Abraão permaneceu fiel a ti e a tua promessa, como desenhastes de Abraão, o qual somos através da fé em Cristo. Nós permanecemos fiéis à promessa, e tu fizeste a ti mesmo conhecido a Abraão, pouco antes de parecer o filho prometido. O filho prometido veio depois daquele sinal. O filho prometido veio depois daquele sinal. Depois que ele discerniu o coração e as intenções do coração de Sara, o filho prometido veio. Aos 100 anos de idade. Aos 99 anos de idade, ele discerne os corações de Sara e Abraão e faz a promessa. Aos 100 anos de idade, um ano depois, o menino vem. Ó, meus amados, quantos anos faz que ele repetiu esta cena? Discernindo os corações e as intenções dos corações das pessoas. Quantos anos faz? Mas não foi o coração de Rebeca que ele discerniu. Não foi os pensamentos de Rebeca que ele discerniu. Não foi Rebeca que duvidou da sua capacidade. Ela nem podia, ela era uma jovem, dos 14 a 16 anos. Isaac era um jovem de 40 anos. Mas foi do velho Abraão e da velha Sara.
De quem ele discerniu os pensamentos e o coração, agora de novo, foi do velho Abraão e da velha Sara, o sistema religioso e o sistema pentecostal. E foi justamente o sistema pentecostal que trouxe o Filho, Cristo. Foi dali da onde o William Branham saiu. Foi dali da onde o profeta saiu. Nós representamos a Rebeca. Jesus representa o Isaac. E em ponto algum não há referência nas escrituras aonde Isaac comeu carne com Elohim e Elohim discerniu o coração de Rebeca, as intenções do coração de Rebeca. Não, mas a sua velha sogra Sara. Porque Isaac representava o próprio Cristo. E a Rebeca representava a noiva. Então nós não vimos Deus em carne humana. Nós não comemos carne com Elohim. Abraão comeu e os pentecostais comeu. Mas nós recebemos o Filho e casamos com ele. Nós somos a Rebeca. Casando com Isaac. E olha que aquele mesmo Damasceno Eliezer, que estava lá, ajudando a preparar, fazer os preparativos para Abraão e os anjos comer. Lá na frente, quando Abraão estava já com 140 anos, Isaac com 40, lá estava ele, indo buscar uma esposa, uma Rebeca para Isaac, o mesmo Damasceno. Ele viu o seu chefe, seu senhor, Abraão, comer carne com Elohim. Ele viu, ele estava lá. Ele era o filho mais velho da casa de Abraão, nascido na casa de Abraão. E lá estava ele também, depois de 40 anos, buscando uma esposa para aquele menino. Agora, Pai, estamos procurando pelo Filho prometido. Deixe o sinal aparecer, conceda isso, Senhor. Logo então que o fogo cair, estaremos procurando por isto, a qualquer hora. O último sinal, que assim seja, Senhor. Enquanto todos nós entregamos, eu coloco essa pequena igreja sob o controle do Espírito Santo. E no nome de Jesus Cristo, nós nos apresentamos aqui para que possamos te ver aqui, Senhor, uma evidência visível e viva de que Jesus Cristo continua vivo. Conceda-o, Senhor. Abençoe esta pequena igreja e seu pastor adorável. Eu oro, Deus, para que tua promessa sempre permaneça aqui e que o poder de Deus possa varrer a cidade a partir desse lugar. Conceda-o, Pai, no nome de Jesus Cristo. Amém. Meus amados e preciosos irmãos, Deus os abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. Até a nossa próxima programação. Deus abençoe irmã Vera Floriano. Deus abençoe irmã Cineia lá em Londrina, Paraná. Irmã Francisca Pinheiro lá em Belém do Pará. Deus abençoe a todos vocês que acompanham a nossa programação. Na graça e no amor do Senhor Jesus Cristo. Shalom a todos. Até amanhã.